do buraco da memória, o TBT do PNB. Olá, no TBT do PNB desta semana, você vai assistir a um ensaio audiovisual científico, um filme acadêmico, que fala sobre uma figura pública polêmica que atuava na mídia e na política, o ex-deputado falecido Walter Rabelo. Esse é o tema do filme acadêmico feito pela jornalista Patrícia Helena Dorileu, como seu trabalho de conclusão de curso da comunicação no jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso. Um trabalho que eu tive a satisfação de orientar. Aqui ao meu lado, o jornalista do PNB, Antero Paz de Barros. Antero, quem foi Walter Rabelo? Walter Rabelo, eu tive a oportunidade de ser colega dele no rádio e na televisão. Walter Rabelo era um radialista, um apresentador de televisão, um comunicador de massa. Alguém que tinha muita sensibilidade social. Exatamente por causa disso, ele se elegeu deputado estadual com uma votação estrondosa. Para mim, o resumo do Walter Rabelo, eu ouvi no velório dele. Uma senhora pobre, chorando no caixão e falava o seguinte: olha, ele que sustentava a nossa família, ele pegava o salário dele e nunca deixou faltar nada lá na minha casa. Walter Rabelo era isso. Ele gostava dos pobres. O que ele recebia, ele dividia com os pobres. Foi um grande comunicador. Foi um político razoável, mas um extraordinário comunicador e uma pessoa de bom coração que gostava dos pobres. Bom, é o que você vai assistir, esse ensaio audiovisual científico feito pela Patrícia Helena Dorileu, e tem um aspecto interessante. É a primeira vez que esse trabalho acadêmico é veiculado fora do circuito acadêmico. Nem mesmo na TV Vila Real, de onde é originário, onde trabalhou por muito tempo o então deputado Walter Rabelo, o comunicador Walter Rabelo, esse filme foi veiculado. Assistam no TBT do PNB, então, esse ensaio audiovisual científico trazendo a trajetória dessa figura pública, Walter Rabelo. Que a nossa relação era furada e fui eu quem quis assim. De repente eu me pego nessa situação. Seu amor virou o jogo, eu perdi a razão. A cabeça em parafuso, o desespero bate na minha porta. Dói, com tantos sonhos pra viver. Te magoei, feri você. Walter Rabelo foi uma figura curiosa. Nasceu em 1966 na cidade de São Paulo e criado em Catalão, interior de Goiás. Mudou-se para Cuiabá em 83 com os pais Walter e Sandra. Foi radialista durante mais de 20 anos. Passou por todas as rádios da capital mato-grossense e também por todas as televisões, onde trabalhava como apresentador. Esteve à frente do telejornal policial líder de audiência em Mato Grosso entre todos os segmentos no horário da transmissão, o Cadeia Neles da TV Record Cuiabá. Nos anos 2000, ingressou na vida política, candidatando-se a vereador do município. Não obteve sucesso. Insistiu e 4 anos mais tarde foi o vereador mais votado da história de Cuiabá, superando 8 mil votos. Foi eleito deputado estadual com mais de 70 mil votos, o que o colocou em segundo lugar no ranking dos deputados mais votados. Em 2014, foi reeleito ao cargo na Assembleia Legislativa. Walter ainda encontrava tempo para se dedicar à música sertaneja e ao esporte. Foi goleiro em 2 times locais. Ele morreu no dia 10 de dezembro de 2014 devido a uma hemorragia digestiva provocada por uma úlcera. Deixou 5 filhas e 2 netas. Neste trabalho, pretendemos entender como Walter Rabelo construiu sua imagem pública, exercendo tantos papéis sociais simultaneamente.
jamais dirão de mim. O povo cuiabano, o povo mato-grossense, o povo vazagrandense, os brasileiros que Cuiabá vive é maravilhoso, né? A cuiabania é maravilhosa, então é difícil mensurar o quanto eles são calorosos e amorosos. Nosso olhar para a figura, construindo o nosso objeto da comunicação, foi pelo conceito operador de performance do sociólogo Erving Goffman, o eu na relação com o outro. Goffman conceitua a performance como toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma influência. Rabelo foi além. Realizou diferentes atividades simultaneamente, marcando presença em cada uma de forma contundente. Foi político, comunicador, cantor e jogador de futebol. Como foi possível? Qual era a relação de Walter com o público nos diferentes contextos? Quais sentidos eram criados na e pela interação dele com o público? Na TV Record eu sou apresentador, eu não sou produtor do programa, eu não faço pauta do programa. É uma equipe, né? Uma rede de televisão. Então não atrapalha. Na Assembleia tem os assessores que fazem parte deles também, né? Tem o assessor parlamentar, tem o assessor jurídico, tem o assessor de imprensa, ou seja, você tem uma assessoria também que te dá suporte para que você faça um bom trabalho na ação enquanto deputado. Então você não tem como você misturar. Eu acabei de falar, o médico ele não deixa de ser médico. Às vezes ele tem que fazer uma cirurgia, mas ele vai colocar a cirurgia num horário que não vai interferir com o horário da sessão da Assembleia. Deus te deu 24 horas de saúde, essa dá um jeito. A diferença é que quando ele está jogando bola, ele está de jogo de camisa. Na Assembleia, na Câmara, ele estava de terno e gravata. Ele não era desses políticos assim programáticos. Ele tinha uma enorme compreensão popular, compreendia o sofrimento do povo e ele achava assim, o que eu posso ajudar aqui no meu pedacinho, eu ajudo, né? Além de nunca ter, na minha opinião, votado contra os interesses populares. Momentos quando, assim, às vezes uma falta de reconhecimento. Quando era artista, todo artista gosta de ser reconhecido. Às vezes nós fazíamos um bom trabalho, mas pelas críticas, por as pessoas não saberem separar as coisas, o homem político, o homem comunicador, e acabava misturando essas coisas e ele acabava ficando muito chateado. Muitas vezes ele pensava em desistir. Mas a gente estava ali do lado e ele entendia a situação e continuava. Muitas vezes na TV, também questionado por algumas outras coisas, ele pensava também. Eu acho que todo ser humano tem esse ponto, né, de pensar em desistir, mas ele foi perseverante e... Tive para ele uma vez, num curso de eleição, e eu estava fazendo uma arrastão, teve uma senhora que me chamou. Ela me chamou, me abraçou, beijou, era minha fã, gostava demais de mim. Eu falei, nossa, já tem um voto aqui, né? Aí eu perguntei para ela se eu podia deixar um cartaz. Ela falou, não, eu quero um cartaz, eu vou colocar na cabeceira da minha cama. Eu falei, pois é, eu preciso do voto da senhora. Ela falou, não tem jeito, eu já tenho candidato, vou votar pro Vuolo. Ela era eleitora do Vuolo. Mas ela gostava do Walter Rabelo. Em 2008, o Partido Progressista lançou Walter Rabelo candidato à Prefeitura de Cuiabá. No dia 13 de maio do mesmo ano, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso cassou o mandato de deputado estadual de Rabelo sob alegação de infidelidade partidária. Até então, ele era deputado estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Aí logo ele perdeu, fomos para a Assembleia conseguimos um salário melhor, um espaço melhor. Mas logo ele ficamos um ano e pouco só, logo ele perdeu o mandato, porque ele trocou de partido para ser candidato. Ele foi o único deputado estadual no Brasil a perder o mandato, por infidelidade partidária. Mesma sessão eu estava presente, mesma sessão que teve no Tribunal Regional Eleitoral, onde foi votada essa
infidelidade partidária dele, ele saiu do PMDB e foi pro PP. E teve um vereador que saiu do PP e foi pro PMDB. O vereador não perdeu. E ele perdeu. Não é uma perseguição? Foi uma perseguição. Foi um momento difícil pro grupo, para ele, sofreu. Eu lembro que ele ficou muito, assim, às vezes eu via ele falar com o Roberto, assim, ele preocupado, não tinha vontade nem de sair de casa. Assim. Mas continuou, e na corrida eleitoral para a prefeitura, Walter foi taxativo. Perguntar ao prefeito Wilson Santos, o senhor tem coragem de beber a água que o senhor vende para o seu povo, para o munícipe, para o povo cuiabano? Tenho sim. A água que nós captamos no rio Cuiabá, captamos no rio Cochipó, nos mais de 80 poços artesianos, é uma água de boa qualidade e uma água que eu tenho coragem de beber tranquilamente em qualquer bairro de Cuiabá. Então, pois não, dá licença. Essa aqui é a água lá do 1º de março. Está aqui até o final do programa, se o senhor quiser beber. Eu dá agora, Walter. Eu já bebo agora, sem problema. Fique à vontade. Tempo dos dois candidatos estão passando enquanto a gente... Não, bebe mais, prefeito. Esse momento aí. Lembrando que esse debate está sendo... Ok? Está cheio de sujeira. Quando o então candidato Rabelo apresentou aquele desafio para que eu bebesse um copo de água, que segundo ele havia obtido da periferia da cidade, foi uma surpresa aquele gesto para mim, mas eu não tive dúvida, porque quando ele disse que essa é a água que o senhor oferece aos cuiabanos da periferia, eu sabia que água é essa. Então eu bebi com tranquilidade, ele pediu que bebesse mais, bebi mais, e em nenhum momento debochei dele, respeitei e aceitei o desafio. Aquilo nós recebemos aquela água de moradores lá da região do Três Barros. E lá no Três Barros, moradores pegavam água de uma mangueira e levavam para casa para tomar, que ela vinha, me parece que do CPA daquela região. Essa o pessoal ia buscar, o que vinha na casa, aquela que nós pegamos, a pessoa trouxe aquela água, um perito, me parece da universidade, não lembro de onde, se era da Unic, foi e colheu uma amostra lá e lacrou ela e trouxe para provar que era que vinha da torneira. Porque até no momento o prefeito fazia uma campanha nos veículos de comunicação que a água da Sanecap na época era água mineral, água para se tomar e tal. Até fazia propaganda nos copinhos assim, que vinha igual às outras águas minerais. E aí ele pegou e trouxe aquela água. Fosse aquilo, era uma água para beber. O prefeito falou que era e tomou. Foi até que a resposta do voto foi assim, o que a pessoa não faz para ganhar voto, porque o Wilson tomou aquela água imunda, suja, e era a água que ia às torneiras da região do Três Barros. Nós escolhemos com um perito, eu só não lembro de onde, que foi junto, e nós gravamos com os moradores, não foi coisa montada, veio direto dos moradores, que a gente está fazendo programa de televisão, matérias sobre essa água. Polêmica, aliás, poderia ser um dos sobrenomes do comunicador político. Tinha posições bem definidas. Segura as pontas um pouquinho, porque diz eles que vai resolver o problema em 3 dias. Eu estou falando isso pelo seguinte, falar com essa capa eu não falo mais. O povo, pensa num povo ruim de serviço, é o povo da capa. É uma visibilidade que não tem tamanho, tá? Mas você também tem que saber fazer o que você vai fazer. Ele, antes de a gente montar esse programa na TPO, o programa dele era igual do Cadeia Neles. O teu slogan era aqui, baixada 40 graus, né? Aqui o pau pega e pega mesmo. Esse era o slogan. Tanto é que quando ele foi ser candidato, eu queria tirar esse slogan. Eu falei, porque eu nasci num bairro, eu nasci em Campo Grande, mas fui criado aqui em Cuiabá num bairro pobre. Fui criado numa comunidade pobre. E sei que a comunidade pobre não gosta de xerifão. E é o papel que o voto fazia. Né?
Ali que pegava por cidade. Na época da campanha ele usou esse slogan. Que o pau pega e pega mesmo, né? Tem gente que tem até aquele marretão que rapaz, pô, ó, você tá enganado. Eles não gostam de ver essas coisas. Não gostam. E quando nós fomos montar o de olho vivo na cidade, falou, vamos ver os problemas da cidade. Eu vou combater as injustiças, as desigualdades, o crime e os criminosos, sempre com destemor, coragem e com a seriedade e credibilidade que marcam o Cadeia. Mais um brilhante trabalho por parte da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil. O infame vai pra cadeia, 2 alvará de soltura, mala, vagabundo. O raça infame não é o filho da Dona Maria, do seu José. O raça infame, né, que ele queria dizer, é a forma, né, de como essas pessoas agiam. Então teve situações, né, de ele chegar na casa de senhoras que apareceu, o filho foi preso, ou era um homicida, ou usuário de droga, né? Então o Walter tinha esse bordão de chamar de raça infame, mas ele explicava para o pai e para a mãe, falava, o senhor não tem culpa, né? Não tem culpa do seu filho ter feito isso. E as pessoas entendiam. Inclusive assim, fazia coisas que eu milito há muito tempo na imprensa, que eu não teria coragem de fazer. Por exemplo, de ir para a televisão e falar para o bandido lá, raça infame, não teria essa coragem toda de fazer isso, né? Mas o Walter fazia isso com a maior tranquilidade e ele se indignava mesmo com essa situação. Dizem que teve bandido que festejou a morte dele. Teve foguetório nos bairros em alguns bairros de Cuiabá. Por quê? Porque ele denunciava com muita veemência os bandidos. Com quem que você quer trocar ideia? O Walter Rabelo. O que você quer falar pra ele? Eu quero falar pra ele que ele é um safado. Esse Walter Rabelo é um safado. Você tá entendendo? O Walter Rabelo é um maconheiro, irmão. Ele e a filha dele. Atenção, eu quero aproveitar essa oportunidade. Chega mais perto, Joãozinho, por favor. Eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer o seguinte, pode chegar perto, João. Quero falar para você que está em casa e para todos que acompanham o Cadeia Neles. Devo sim uma satisfação para você, telespectador, e para a sociedade mato-grossense. Há um vídeo circulando na internet onde um suposto preso, até porque não aparece, ninguém fala se ele é preso ou não no vídeo, mas ele fala no vídeo que eu, Walter Rabelo, sou usuário de drogas. Quero dizer aqui, eu nunca fiz uso de entorpecente na minha vida e estou pronto para fazer qualquer exame e me coloco à disposição da justiça, se houver a necessidade, se entender, estou à disposição. E a você, telespectador, a quem eu devo tudo, absolutamente tudo, quero dizer o seguinte, o meu vício, ele vai continuar. Primeiramente, sou viciado em Deus. Segundo, em você, sociedade, em você, povo, em você que acredita e que me deu o voto de credibilidade. Até quando ele morreu, falaram, overdose. Acompanhei a necrópsia lá, eu tava junto, entendeu? Pô, Aloysio, comentaram, falaram. Falei, Aloysio, tá aí o atestado de óbito, eu mandei, que eu tinha no meu celular, mandei. Porque eu conheço ele, eu posso afirmar pra você que isso é tudo fantasia. Olha, eu fui com muita tristeza, não do vídeo, mas sim da repercussão das pessoas. Porque o Walter, ele teve tanto lado bom para as pessoas se apegarem, né? Que tantas ajudas, o esforço que o Walter fez, quantos trabalhos contra as drogas nós fizemos, muitos, inúmeros. E o Walter ficou decepcionado, uma das decepções foi isso, das pessoas questionarem um homem tão combatente quanto ele para as drogas, ainda mais envolvendo a família dele, que ele sempre tentou proteger. Com a força que a rede social tem hoje,
essa exposição, às vezes, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Tem os que acreditam, tem os que não acreditam, e ali dava para ver claramente que era uma montagem, uma trucagem para prejudicar o Walter. E a orientação para que ele fosse para o ar e assumisse corajosamente aquela posição foi minha. Eu quem orientei e pedi para que ele fizesse aquele posicionamento. Ele até falou assim para mim: poxa, eu queria fazer isso, mas eu estava sem jeito de pedir isso para você. Eu estou feliz que você tenha falado para mim que é isso que eu gostaria de fazer. Porque eu falei para ele: pô, Walter, você tem que ter tranquilidade para se autodefender. Pô, se você combate todo dia, se você diz todo dia que o traficante, que o cara que mexe com droga, ele é raça infame, poxa, como é que você pode? Então você teria que ser defensor dessa turma aí, se você é parceiro dele, pô, não tem cabimento. A verdade é a seguinte: ninguém atira pedra em árvore que não dá bom fruto ou bons frutos. A gente sabe que aquilo ali foi por maldade mesmo que fizeram na época para ele. Mas assim, eu acho que a decisão dele foi apropriada. Ele teve um momento que foi no Cadeia Neles, que todo mundo praticamente assiste o programa Cadeia Neles, então ele teve aquele momento dele ali. E eu, por exemplo, apoiei. Eu acho que se ele ficasse quieto, as pessoas colocariam 1000 coisas, falariam 1000 coisas a respeito. A voz não era um instrumento de Rabelo apenas nas rádios e na televisão. Utilizava também nos palcos para cantar música sertaneja. Foi seu voto um rapaz humilde, bem apessoado na época, bem apessoado, bonito, né? Metido a galã. Né? Foi aí que eu conheci o Walter. Agora, nós começamos a conviver realmente junto, foi um negócio de show em bairro. Ele contratava caminhão e anunciava lá contratava um carro de som, anunciava no bairro, contratava umas duplas sertanejas e fazia o show. Ele era só apresentador. Até um dia ele falou pra mim que tava Chitãozinho e Chororó vinha pro Parque Exposição fazer show, e ele falou: mãe, vou falar uma coisa pra senhora. Um dia, se Deus quiser, eu ainda vou carregar a mala do Chitãozinho e Chororó. Que ele tinha paixão, ele queria estar no meio, né? Até que passado assim uns 2, 3 anos, ele já estava lá no Parque Exposição, apresentando Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo. E eu falei, ele conseguiu realizar o sonho dele, só que ele não foi carregar a mala, né? Foi apresentar. Foi ainda maior. Maior ainda. Quando eu cheguei em Cuiabá, fui apresentado pelo meu irmão para ele, né? E começamos a brincar. E o Walter toda a vida gostou de música, né? O pai dele, né? Porque também o pai, Brazãozinho, que também é músico. Aí nós começamos brincando, né? Nós íamos viajar, ia para Goiás, ia para os parentes do Walter, a gente batia uma viola, tudo. E começou a parceria de brincadeira, né? Vamos supor, a dupla Walter Rabelo da Júnior. Aí nós ia na festa, aniversário, né? Começamos a fazer isso, fomos gostando de fazer isso, né? Cada vez mais nós estávamos juntos, brincando, cantando, até que depois surgiu uma oportunidade de Walter fazer um programa de televisão. Aí ele teve a ideia de juntar uma turma para, como fala assim, para ajudar pro Hospital do Câncer. Todo o dinheiro que fosse ganhar, né, desse CD, né, ia ser tudo revertido para o Hospital do Câncer. E cada artista ia gravar 2 músicas. Aí eu volto, nós escolhemos 2 músicas, né, para gravar. E gravou-se o CD e, por coincidência, a música foi a música mais tocada no estado de Mato Grosso, que é a música Proposta. Vou me dar inteiro pra essa mulher, vou lhe dar a vida se ela quiser. Quero ser prazer na hora de amar, quero ser o pranto se ela chorar. Ele gostava, né? Ele
ele estava feliz, às vezes, principalmente na música, quando ele gravava, assim, ele trazia, colocava o som, ligava, vem cá ouvir, olha como que ficou, antes de, às vezes aquela preparação, eu não sei como que eles falam o nome, mas ele trazia pra gente ver, colocava pra gente ouvir. Ele gostava, então ele estava feliz, a gente se sente feliz também, né? A música que ele gostava de cantar. Ele gostava muito da dupla Durval e Davi, né? Aí eu não tô lembrando o nome da música. Deixe tudo como está, faça de conta que não vai embora. De nós dois que vai chorar. A dedicação à música era a mesma nos campos de futebol. Apesar de nunca ter sido um esportista profissional, Rabelo sempre teve estreita relação com os clubes matogrossenses. Desde a juventude jogou bola. Foi jogador de fim de semana por muito tempo, até que passou a treinar em 2 clubes regionais, o Operário Varzagrandense e o Misto Esporte Clube. Eu não conhecia o Walter, mas o primeiro dia que eu pisei lá, que eu vi o Walter treinando, eu não acreditei que era um deputado. Sinceridade, não acreditei, porque ele é muito brincalhão, então, assim, poxa, aquele cara é um deputado, é uma autoridade, mas ele é tão extrovertido no meio do pessoal, nem parece ser um deputado, né, tão tranquilo que ele ficava. Uma vez eu fui num treino do Misto, ele era mistense, o Walter, e tô vendo o Walter treinar lá no gol, tanto quanto o goleiro titular do Misto, e pula pra cá, e pula pra lá, e pula pra lá, aí eu fui caminhando até atrás dele, a hora que ele terminou, e ofegante, Walter, você não aguenta mais isso, cara. Você não é mais atleta. Você não aguenta mais fazer o mesmo ritmo de treinamento que um cidadão está jogando. O coração não suporta isso. Ele era muito teimoso? Beleza, olha como que eu tô bonito, ele tinha emagrecido, né? Ele tava realmente esbelto, bonito, Walter, você está exagerando, o coração não vai suportar isso. E no dia da morte dele, eu soube que o preparador dele não queria que ele treinasse. Não queria que ele treinasse. E ele fez esforço físico indevido antes da morte dele. Dói, contando sonhos pra viver. Te magoei, feri você. E agora o que é que eu faço? Você ainda estava comentando aqui que na hora do sufoco, do sofrimento, do velório dele, do enterro, eu não vi nada, porque o desespero é tão grande que você não vê, né? Mas depois que passa tudo, que as pessoas comentam, até eu mesmo que trabalhei na campanha durante tantos anos, eu não imaginava que meu filho era tão querido. A demonstração de carinho, de amor, de companheirismo, eu achei muito bonito. Eu acho que ele mereceu também. A gente perdeu um grande homem que defendia nós. Vai fazer muita falta para nós. É uma perda muito grande. Irreparável. É com Deus, meu amigo, irmão nosso. Olha, foi um negócio assim emocionante, né? Porque o Walter Rabelo, ele é um cidadão que morreu e ele não deixou bens materiais para ninguém. Não deixou absolutamente nada. E eu estava no velório, eu estava até perto do Dorileu, da Gazeta. Acho que o Dorileu ouviu esse mesmo depoimento. E conversando com o Dorileu e tal, e uma senhora pobre, negra, cabelos brancos, velha, aparentando uns 80 anos de idade, ela chorava e chorava assim aos gritos: meu Deus, quem que vai cuidar dos meus netos? Ele que me dava tudo, quem que vai cuidar dos meus netos? Uma coisa assim que eu achei emocionante. O Walter era isso. No velório do Walter, a mãe do Walter me abraçou e me disse assim: Dorileu, eu estou feliz porque o Walter morreu pobre. Ela me disse, né? Eu revelei isso para poucos.
Eu falei, mas por que isso? Ela falou, olha, eu estou feliz porque o que dá briga na família é herança. O Walter não vai deixar nada. Ele deu tudo para os pobres. E ele deixou 5 filhas, neto, e nós vamos viver felizes porque nossa família vai estar unida, não tem o que dividir. Ah, sim, pois é, mas isso é verdade. Que ele sempre se preocupou muito com os outros. Ele tirava dele para dar para os outros. Às vezes ele deixava de fazer para a gente, para fazer para aqueles que precisavam mais, né? Tenho certeza que todos os demais companheiros concaternam com esse pensamento de termos uma perda prematura. Aos 48 anos é morrer jovem demais, é muito jovem para morrer. Mas perdemos o Walter. Que Deus receba o seu espírito em seus braços e que ele fique aí adormecendo até o dia em que Jesus voltar, para todos nós nos encontrarmos novamente. É como perder uma pessoa da família, né? Porque o Walter realmente fez parte da minha família. Meus filhos cresceram juntos, as filhas dele com a minha filha. Nós trabalhamos em 88 na Rádio Voz Oeste e nós não tínhamos dinheiro para almoçar. O Walter, que eu conheci há muito tempo também, já como deputado estadual e como também torcedor do Misto, aquela pessoa que apoiou tanto o Misto, e um jornalista que falou sempre a verdade. Nós, mato-grossenses, os cuiabanos perdem com o Walter Rabelo, grande profissional, apresentador, cantor, companheiro, trabalho, grande deputado estadual, com atuação brilhante na Assembleia Legislativa. Nós convivemos no rádio há muito tempo, né? Walter, além de ser um grande amigo, um grande locutor, um grande comunicador, né, no rádio, depois como deputado, sempre um parlamentar humilde, simples, trabalhando em prol do povo mato-grossense. Ele conhecia bastante pessoas muito humildes, pessoas muito carentes, que não tinham condição, às vezes, de sair de casa para buscar um atendimento de fisioterapia. Por exemplo, tinha um paciente que foi ferido por arma de fogo. Então ele ficou paraplégico, quem cuidava dele era a mãe dele tinha acabado de falecer, então ele ficava sozinho, então ele não tinha atendimento de fisioterapia. Por mais que seja uma lesão que não vai voltar a andar, mas só que se ele ficar sem fisioterapia, acaba piorando a situação dele. E não só a fisioterapia, ele tinha que cuidar também de higiene pessoal, ele tinha que procurar um dentista, ele tinha que procurar um cardiologista, um neurologista, então eu acabava mais orientando também, além de tratar, eu orientava. Então ele queria que eu fizesse isso aí, além de tratar as pessoas, mas orientasse também, desse um caminho para essa pessoa, para ela não ficar tão abandonada na questão de saúde. Teve um dia, nós estávamos na feira do Parque do Lago e chegou um menino, mais ou menos de uns 12 anos, 11, 12 anos, e chegou nele e aí conseguiu chegar, falar com ele, aí falou, Walter, queria dar um abraço em você, né? Deu um abraço no Walter e falou assim, olha, eu queria pedir uma coisa para o senhor, eu queria pedir uma coisa, se você puder me ajudar, eu queria pedir uma coisa. Aí o Walter, não, pode pedir, o que era? Uma criança ali, né, falou, eu queria pedir um sacolão, porque meu pai largou da minha mãe e eu tenho 5 irmãos pequenos, e então eu queria que o senhor me desse um sacolão. O Walter, aí eu estava como o coordenador dele, me chamou, falou, Luiz, checa para mim essa história para ver se é verdade, né? E realmente nós fomos checar, era verdade, né? Era verdade e chequei no mesmo dia, na mesma hora. Então deu tempo de checar essa informação, fui lá na casa, chequei e realmente era verdade. Então aquilo lá, quando eu cheguei e falei, eu chamei o Walter, Walter, é verdade, tem 5 crianças lá passando necessidade, né? E o menino está falando a verdade. O Walter veio lágrimas, ele chorou. Ele podia ter pedido um monte de coisa, né? Esse menino podia ter pedido um monte de coisa, mas o menino pediu um sacolão para sustentar os irmãozinhos deles, né? 5 irmãos pequenos. Então, isso foi um dos episódios que aconteceu. Na hora, o Walter me deu dinheiro, né? Eu comprei o sacolão para o menino. O Walter era uma pessoa que ajudava não só a Baixada Cuiabana, a Vaza Grandense, enfim, o interior, tudo, aonde precisava do Walter, ele estava ali para ajudar. A gente costumava dizer, o Walter não era deputado de gabinete. Por que a gente fala isso? Porque o Walter, quando ele pisava na Assembleia, ele nem conseguia chegar no gabinete.
Porque as pessoas chegavam nele nos corredores da Assembleia e ele já tinha aquela ânsia de atender, de ajudar, que muitas vezes ele ficava por ali, acabava chegando o horário da sessão, ele já tinha que ir para a sessão. Por quê? O atendimento ele já fazia todo ali no corredor. Quem conheceu sabe o homem que ele foi. E não foi, porque ele continua, deixou a gente aqui para continuar o exemplo dele. E foi muito bom conviver com o Walter. Peço até desculpas aí que eu estou um pouco emocionado, mas posso te dizer que Mato Grosso perdeu. Perdeu, Cuiabá perdeu, um homem que defendia a sociedade. Eu nem comecei a falar, já estou emocionada, porque lembrar do meu pai, assim, não tem tanto tempo, né? Então, assim, parece que foi ontem. Mas sabe aquela pessoa que o tempo inteiro fazendo brincadeiras, piadas, às vezes piadas até sem graças, mas o tempo inteiro tentando colocar o astral pra cima. Eu acho que se eu ver meu pai nervoso ou bravo, se contar, dá pra contar nos dedos, foram uma, duas vezes no máximo. Então, assim, como pai, posso dizer pra você que era aquele pai, assim, que não privava, nunca me privou, assim, Vivian, o mundo é assim, você tem que tomar decisões. O caminho certo você já sabe, é esse. Mas fica a seu critério escolher. Então, assim, não tenho o que reclamar do meu pai. Foi um exemplo. Eu sinto muita falta dele. Eu só tinha ele de filho. Só ele. E era um filho maravilhoso. Até hoje eu não consegui aceitar que meu filho foi. A senhora não tem que aceitar. Não consigo. Todas as partes da casa que eu olho, eu estou vendo ele. Então, creio no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou.